Esse é o gráfico da disputa presidencial segundo a Atlas Intel na Colômbia. Começou com uma campanha polarizada, apenas entre dois candidatos, Abelardo de la Espriella e Ivan Cepeda. Quem é Abelardo de la Espriella? Eu fui estudar para entender. Abelardo de la Espriella é o cara, é o outsider, é o antissistema. Ele é um candidato de direita, muito mais radical do que o uribismo. O uribismo que por muito tempo a esquerda tratou como o suprassumo da extrema-direita na América Latina. O Abelardo de la Espriella é um cara ainda mais à direita do que o uribismo. O uribismo demorou para definir sua candidatura, demorou muito. Teve o episódio lá do assassinato do candidato presidencial, teve disputas internas, familiares, teve de um tudo. E aí o Abelardo de la Espriella aproveitou essa guerra interna no uribismo para saber quem seria o candidato e ocupou esse vácuo no início da corrida eleitoral. Vocês podem notar que na segunda pesquisa, inclusive, a Paloma Valência cai, ela estava com 3.4 ali, marcando 3.4 no dia 4 de fevereiro de 26. Isso era um momento que estava ainda a indefinição no uribismo de quem seria o candidato. Depois a Paloma vai para 3.7, o Sérgio Fajardo vai desaparecendo. No dia 12 de março, a Paloma dá um salto para 16.8. Aqui é o momento em que o eleitor começa a entender que a Paloma era a candidata do uribismo. Aqui em março, no dia 12 de março de 26, o eleitor começa a entender isso e a Paloma dá esse salto de 3.7 para 16.8. Em abril ela chega ao seu melhor momento, 22.9. Na prática, praticamente um empate aqui entre a Paloma e o Abelardo de la Espriella, ela 22.9 e o Abelardo de la Espriella 27.2. O que aconteceu depois disso aqui? Por que diabos alguém que vinha numa curva tão acentuada para cima, que é o caso da Paloma Valência, com o apoio de um ex-presidente, Álvaro Uribe Vélez, ela desmonta, a candidatura dela simplesmente derrete? Bom, a Paloma tentou aplicar um discurso de moderação, um discurso de diálogo com o centro, um discurso de ampliação de arco de alianças. O ponto alto disso foi quando ela foi tentar ampliar a base. Ela marcou um café com o tal do Sérgio Fajardo. O café foi um fiasco. Não houve acordo, é um negócio surreal, não dá nem para acreditar que uma candidatura presidencial viável, que vinha crescendo, se enterrou desse jeito, marcando uma reunião sem ter combinado o resultado da reunião antes. E termina com ela saindo desse café com o Sérgio Fajardo, de cabeça baixa, quase chorando, praticamente. E aí viralizou uma imagem de fraqueza. Ao mesmo tempo que ela perdia fôlego e que ela passava essa imagem de desespero, de procurar aliança com partidos tradicionais, o Abelardo insistia, né? Olha só a imagem que o Abelardo usou, ver se vocês encontram algum paralelo. O Abelardo se apresentava como um tigre independente. Ganhando terreno entre eleitores de direita mais duros e atraiu até mesmo parte do centro que viu Paloma como mais do mesmo. O centro que ela queria, ele trouxe os eleitores, sem precisar fazer concessão nenhuma, sem acordo nenhum. E aí ele cresce 10 pontos em pouquíssimas semanas, vocês veem isso na tela. Naquele momento ele tinha 27, ele vai para 36. Na última, do dia 21 de maio de 2026, foi a última Atlas Intel realizado na Colômbia. Claramente empinando a curva e provavelmente deve... Eu não peguei o resultado, tá rolando nesse momento. Deixa eu ver se o Roman atualizou. Não temos novas atualizações. Bom, o fato é esse. A minha conclusão é simples. Nós vivemos um cenário muito parecido no Brasil. O Flávio tenta seguir numa candidatura cujo principal expoente é o Valdemar da Costa Neto, que não consegue dar uma entrevista sem implodir ele. Há uma guerra interna explosiva em curso dentro da direita. Hoje foi a vez de Tarcísio Gomes de Freitas, que andava calado, que parecia ter assentido, que parecia ter se integrado à campanha de Flávio Bolsonaro. Hoje o Tarcísio dá uma entrevista e diz que o Flávio deve muitas explicações. O fato é o seguinte, o Flávio teve com Donald Trump. Eu já avisava semana passada que essa conversa provavelmente ou garantiria o Flávio na disputa ou enterraria a candidatura dele.
por tudo que saiu, e não apenas do Flávio lá, não apenas da coletiva triunfante depois do encontro. Então, o Flávio vai até o fim. Eu acho o cenário muito parecido com o da Colômbia, com o Renan Santos no papel de Abelardo de Espinhelha. Tem uma diferença, tem algumas diferenças fundamentais, por óbvio. A Colômbia é um país muito menor do que o Brasil. O Brasil é um continente. Fazer campanha no Brasil é fazer campanha num continente. O Renan precisa superar a barreira do desconhecimento, que ele tá fazendo no braço, que ele tá fazendo por terra, que ele vai fazer andando de motorhome, de carro, de tudo quanto é diabo, mas indo nos lugares, falando com as pessoas, se tornando conhecido, dando entrevistas para veículos locais, fazendo eventos cada vez mais lotados. Os eventos de boteco parecem estar chegando ao fim. Daqui para frente acho que vai ser só auditório grande. Porque o interesse, o hype que vai se gerando em torno da candidatura é cada vez maior. Por isso que o ritmo de crescimento não vai ser o do Abelardo de Espinhelha. Se você chegou até aqui, é porque esse tipo de vídeo faz sentido para você. Inscreva-se no canal e venha fazer parte desse movimento. O futuro é glorioso.